meus amigos, sou Valdir Moura do canal Acessar PCD e hoje estou recebendo convidados para que a gente possa discutir uma pauta super importante, sobretudo para as pessoas com deficiência, que é o papel do Conselho como ferramenta de controle social e garantia de direitos da pessoa com deficiência. Então, eu estou aqui recebendo, do meu lado esquerdo, Rosivane Souza, a doutora Rosivane, e ao meu lado direito, Paulo Rabelo, que ambos são ex-conselheiros, estiveram na constituição do Conselho, acompanhando toda essa luta para a constituição do Conselho. Gostaria de me reportar para fazer um breve histórico de que antes do Conselho existia o Fórum, que também vocês fizeram parte desse fórum junto comigo e outros companheiros. Então, esse fórum estadual, que tinha também um papel fundamental para preparar, organizar a casa para a constituição do Conselho. Então, ele já era constituído de entidades não governamentais e governamentais. Eu me lembro que nossas reuniões eram no DES, no DES, e lá participava, além das entidades, a DFPA, a DEPAMA de Ananindeua, a PCP, dentre outras, Pestalozzi, Felipe Smaldoni, as unidades de educação especial, Yolanda Martins, Álvaro de Azevedo, Astério de Campos, enfim, nós começamos essa luta para constituir o Conselho justamente no Fórum Permanente de Ações Unificadas às Pessoas Portadoras de Deficiência, Altas Habilidades e Condutas Típicas. Era um nome muito grande. Como era grande a importância desse movimento, desse instrumento de luta que nós, há muitos anos atrás, começamos a desenvolver. Então, esse fórum, ele participou, ele promoveu o primeiro encontro estadual das pessoas com deficiência, que foi no Hotel Sagres, não sei se vocês se lembram. E nesse encontro nasceu a primeira proposta, que foi o auge, o maior projeto do fórum, que foi que nasceu a ideia de criar um centro de referência para as pessoas com deficiência. E que a primeira-dama do governo do estado, Socorro Gabriel, comprou a briga, através da CETEPS, que é a Secretaria de Trabalho e Promoção Social, na época, vai mudando, a Constituição e o nome dessas secretarias, mas na época era essa. No Hotel Sagres reunimos várias pessoas de vários municípios do estado do Pará. E lá nasceu essa ideia da criação do Centro de Referência, que inicialmente se chamou CISNE. Então, a doutora Socorro Gabriel tem um papel fundamental em comprar a briga, e executar um projeto grandioso que até hoje permanece na Almirante Barroso. E justamente estou fazendo toda essa abordagem, um histórico, resgatando, que é para as pessoas entenderem que a luta do Conselho não começou hoje. Começou lá atrás, com o Fórum. E o nosso projeto maior do Fórum foi a construção, a concepção do projeto do CISNE, que depois virou SIMPED, e agora é CI, que é Centro Integrado de Inclusão e Cidadania. Então foi luta de todos os movimentos, todas as entidades estavam lá. Nosso Conselho ele foi criado por uma lei 7.204 de 2008. E ele foi constituído de forma paritária, 9 entidades governamentais e 9 entidades não governamentais. E o papel fundamental é a garantia de direitos, articular políticas voltadas às pessoas com deficiência, acompanhar as políticas, propor, fiscalizar, enfim, todas essas atribuições são no Conselho. E eu tive a honra de ser o primeiro presidente
do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu fiquei de 2009 a 2011 e 2011 a 2013, 2 mandatos. Graças a Deus, a nossa permanência lá foi uma permanência de paz, tranquilidade e cooperação mútua entre todos os representantes de entidades. Depois, eu indiquei a doutora Iraci Tupinambá, que era da CESPA, governamental, que é pessoa com deficiência, e depois deu continuidade ao nosso trabalho de forma muito boa, os serviços, relevantes serviços. Depois assumiu a doutora Gisele Souza, da OAB, que fez o mandato, e no segundo mandato dela houve um processo, né, de eleição, e infelizmente entraram com recurso e paralisaram, né, as ações do Conselho. E aí eu faço a primeira pergunta, depois dessa explanação, para a doutora Rosivane. Doutora Rosivane, você que viveu toda essa trajetória, desde o fórum, a constituição do Conselho, foi muita luta para chegar onde chegamos. E o que você acha com a paralisação de 2 anos de um Conselho que tem um papel fundamental de controle social, né, de estar ali junto, que é uma bandeira de luta de todos, de todas as entidades, está parado? Quem que perde com isso, doutora? Primeiro se apresente, doutora Rosivane. Ela é doutora formada em Direito e Economia e Ciências Contábeis. E 3 formação. que vendeu hoje Belém para jogo, porque o Conselho logo de principal de poder articular com todas as entidades para cobrar, fiscalizar, para executar os direitos da pessoa com deficiência. O problema é que no Pará que existem pessoas que, infelizmente, querem cargos para poder se autopromover. O status, cargo público, é isso que prejudica todo Pará. Porque ansiado um passo e falta 2 passos. Belém não tem acesso quase nada. Nós conseguimos na época, porque tinha união, né? Todas as entidades, todos os principais, porque só nós não conseguimos nada. Sem apoio do governo estadual, municipal, é difícil conseguir. Porque aqui no Pará é tudo complicado. É tudo complicado. Porque as entidades, infelizmente, eu falo isso com tristeza, elas se voltam para si próprios, não pensam no outro, não pensam no Estado, não pensam nas pessoas que precisam. Então, é isso que falta, sensibilidade, para de ser egoísta, de pensar status, pensar cargos públicos. Toda pessoa que consegue um cargo na cidade tem que ser consciente que ela vai lutar por todos, não só para ela. Aqui para, infelizmente, tem esse problema. A pessoa pega um cargo, ponto. É dono da cidade.
Isso que tem que mudar. Se não mudar isso, não adianta fazer outras cidades. Por quê? Porque a pessoa fica dona e pronto, esquece o resto. Então nós devemos se unir, mas eu sei, porque só um não consegue. Eu brigo muito na rua, eu sou muito. A minha filha diz, mãe, nunca fica quieta, porque eu não sei ficar quieta. Se eu estou vendo algo errado, eu vou lá e brigo para arrumar aquilo. Só saio quando eu arrumar. Então, é isso que falta. Né? Porque antes era muito legal, né, Paulo? Mas eu tinha unidos, eu tinha uma conexão muito forte, né? Eu tinha objetivos para ser alcançados. Bem definidos, né? Então, o que a doutora quis falar é que o grande problema é que as entidades não se unem, né? Que as pessoas estão pensando muito mais na promoção de si mesmo, em status, do que pensar pelo todo. Cargos públicos, fico pensando nisso. Política. E depois que conseguem, parece que abandonam, né, a verdadeira bandeira de luta, que é as pessoas com deficiência, seja de que área ela for, né? Então a gente tem que ter realmente unido. Ela também reportou a questão do fórum. Quando nós reuníamos, a gente definia, né, qual era a necessidade e fazia os nossos encaminhamentos direto para as secretarias resolver, executar, e a gente ficava cobrando e acompanhando até que aquela situação se resolvesse. Então foi basicamente isso que ela falou. Eu discutia o povo, você é público, muito importante, o presidente. Eles participavam da reunião nossa, todo dia, um elo direto, Ministério Público, né? Ministério Público Estadual e do Trabalho. Então, essa área é muito importante, porque tem poder de cobrar direto. Então, essa área é muito importante. Importante, né? O apoio do Ministério Público, né, em defesa da pessoa com deficiência, e o Ministério Público do Trabalho foram fundamentais justamente nesse processo, né, de sucesso no nosso trabalho. Paulo, também você acompanhou todo esse processo, né, desenvolvimento, fórum, a transição do fórum para o conselho, e eu queria até reportar uma fase, né, que nós vivemos muito importante. Eu creio que ainda foi no fórum, foi a briga que nós tivemos com a Obras Alunorte, e você estava ali no front, na luta junto com a gente, e nós conseguimos mostrar, com o apoio do Ministério Público do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, mostrar para a Obras que a pessoa com deficiência ela tinha capacidade para trabalhar, mesmo que fosse, né, numa área de produção. Eles falavam, olha, deficiente aqui não pode trabalhar porque não tem condições de trabalhar nessa área, né, de produção, uma área muito alto risco, e nós conseguimos reverter isso fazendo um período de adaptação, 3 meses, se não me falha a memória. Abrimos inscrição para algumas pessoas com deficiência, eles foram e conseguiram provar que poderia sim desenvolver. Eu agradeço pelo convite, pela questão de acessar, né? Aproveitando aqui o momento para estar matando a saudade da minha amiga, a doutora Rosivane, que eu dizia sempre na época e até hoje, que é a nossa referência de região norte. Para quem não sabe também, eu sempre digo isso em todas as reuniões que a gente vai, a doutora Rosivane, ela foi uma pessoa muito importante como assessora do ex-governador Mário Covas em São Paulo. Foi de lá que a gente teve esse primeiro contato.
E aí a questão da unidade realmente é um fator que é peso pesado. Eu lembro que naquela época lá atrás, né, quando você falou ao Brasil do Norte, que era vinculado à Vale do Rio Doce, já alegava que realmente a pessoa com deficiência não havia como fazer parte do processo fabril. E aí, através da unidade de valores entre as associações, a OAB, o Ministério Público, a própria ALEPA, a própria Câmara de Vereadores, o Fórum de Permanente de Ações Unificadas por Pessoas com Deficiência, nós conseguimos aglutinar valores e provamos para o processo fabril, que até então era Vale, que despontava muito a região norte, conseguimos praticamente quase 70 vagas de novos profissionais naquela área. E por um bom tempo a gente permaneceu por lá, fiquei por lá por 15 anos praticamente. Mas é assim, o que é que eu vejo hoje de fato, como a doutora fala aí? A questão da falta de união entre representantes de associações, porque o que é que a gente vê hoje, infelizmente, é um engessamento, né, e a falta de políticas públicas em relação a todo um parâmetro de legislação, tanto para nível estadual como federal, e também, obviamente, a nível regional. Precisamos avançar e muito, mas muito, muito, muito. Eu, hoje, graças a Deus, como eu trabalho na área de RH, a gente sente essa dificuldade no próprio Cine para que a gente possa pegar pessoas com deficiência. E hoje eu me sinto contemplado, agradeço sempre a Deus, agradeço obviamente a minha gerente, eu nem consultei ela, mas desde já eu falo que a doutora Cláudia Costa, né, que me deu esse privilégio de também contratar pessoas com deficiência. E aí é uma luta que eu dei continuidade, Valdir. E continuo. Eu sempre procuro o melhor, atender o melhor para o nosso segmento. Porque, infelizmente mesmo, você vê que o próprio Cine hoje, a gente comentou lá atrás, eu não iria comentar isso aí, mas infelizmente o Cine está engessado hoje. A política pública do Estado do Pará está engessada hoje. A política municipal também está engessada hoje. As praças, os acessos, eles estão com umas barreiras absurdas, impedindo o cadeirante, pedindo nós, que já passamos a usar a bengala como objeto de apoio também, e a buraqueira em si. Tudo isso dá um retorno negativo para nós. A questão da inclusão. Ainda hoje vejo eu que o Ministério Público do Trabalho é um importante elo para nós. Por quê? Porque quando você chega lá e denuncia algum tipo de irregularidade, eu tenho a certeza absoluta que o Ministério Público vai lá e intima. Isso eu posso falar para vocês que uma certa mineradora aqui na região norte, ela estava comentando de novo absurdos. Mas o que é que ocorre? O comodismo. O fórum aí, o conselho está realmente estagnado, está engessado, e se o conselho estivesse funcionando de fato, aí sim, eu hoje como ativista em defesa da pessoa com deficiência e também como ativista da área social, a gente se sente assim um pouco ainda órfão de um apoio jurídico. Porque não cabe somente o Ministério Público do Trabalho fazer o que precisa ser feito, mas cabe à própria sociedade civil chegar lá e provocar o Ministério Público. Mas o que é que você vê hoje? Existe uma discriminação? Claro que existe, continua existindo. Mas enquanto não se houver representante... É isso, meu amigo Paulo Rabelo. Só para relembrar também, pontuar, que durante a minha gestão no Conselho Estadual do Direito das Pessoas com Deficiência, as pessoas podem perguntar: e aí, Valdir, o que foi que tu fizeste? Nós fizemos muitas coisas, nós executamos várias conferências, você mesmo participou de várias conferências pelo estado do Pará como um todo, implantamos conselhos municipais. E uma das coisas que eu acho importante a gente colocar aqui, que é para as pessoas ficarem sabendo que nada cai de paraquedas. A proposição
para se construir o projeto do CIIR, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, ele nasceu de uma conferência estadual. Assim como lá atrás, no fórum, nasceu o projeto do CIIC, Centro Integrado de Inclusão e Cidadania, hoje com esse nome, na época CISNE, nasceu de uma proposta da reunião dos segmentos de pessoas com deficiência, de representantes. Da mesma forma, numa das nossas conferências estaduais, eu não sei pontuar assim qual foi, a gente fizemos várias conferências, nasceu a ideia, vendo a necessidade de que o Demetrio Medrado, seu espaço físico é tão pequeno para atender a demanda de um estado grandioso como o nosso. Essa foi a referência para que a gente pudesse, a justificativa para que a gente pudesse estar lançando a proposta para a criação de um centro de reabilitação, que virou hoje a realidade, o CIIR. Todos nós, pessoas com deficiência, pessoas que trabalham no segmento, que estiveram nessa conferência, e lá nasceu essa proposição, essa proposta. Então isso é muito importante, porque nasceu dentro da nossa gestão. É outra coisa super importante para pontuar aqui, é a reformulação de todo o processo do programa Órtese e Prótese. Órtese e Prótese, Paulo, não sei se você se lembra, Rosivane também, nós fizemos denúncia através do Conselho de que o governo do estado estaria contratando empresa, que essa empresa ganhou um lote, né, da CESPA para entregar cadeiras de péssima qualidade para as pessoas com deficiência. E eu fui um dos caras que fui para cima disso. Fizemos denúncias para o governo do estado, através dos seus secretários, para tudo que foi lugar, não deu em nada. E durante o lançamento do programa Cheque Moradia lá no Hangar, eu levei uma denúncia por escrito e entreguei na mão do governador. Foi aí que ele ligou para o secretário de saúde, pedindo para mim receber e me ouvir, porque o que eu estava falando era muito sério. Então, a partir daí, houve uma reformulação total, e hoje as pessoas com deficiência recebem hoje uma cadeira de roda de qualidade, coisa que a gente vinha lutando lá atrás. Então é só para pontuar, para vocês verem que as coisas não caem de paraquedas. É luta, muita batalha lá atrás para as coisas acontecerem aqui. Já pergunta, por que parou tudo? Porque o tempo do Miguel, você tudo funcionava, porque está unidos. Agora morreu porque eu sei que lá está vazio. Antes tinha cursos profissionalizantes, tinha muita coisa boa, sim, profissional direito, porque agora eu tive uma assistente de vai lá, é o currículo e só. O cara não tem entrado, não tem caminhamento para o lado, não tem caminhamento para cursos, porque naquela época eu consegui cidade, parceria, cidade. Eles faziam cursos para capacitar as pessoas. O próprio SEDUC fazia essa capacitação também. Antes tinha uma corrente de parcerias. O lado tinha começos, fazia cursos. Então a pessoa precisa daria para aquele cargo preparado. Hoje não, hoje é uma dificuldade para tirar o laudo. O cara pede
até a vaga dele, porque é muito complicado você ao lado médico. É muito complicado. Quer dizer, precisa voltar como era antes. Você pontuou uma coisa muito importante. Me dá tristeza, né, quando eu vou lá no CIIC. Porque Isso é verdade, a coisa que eu tanto lutei para que fosse anexado ao projeto original, que foi a quadra, tabela quebrada. Hoje está parado para reforma. Quando vão reformar? Ninguém sabe. O elevador parou. Aquela rampa que tem lá, que foi construída, ela foi construída fora dos padrões, né, de acessibilidade, ou seja, poucas pessoas sobem aquela rampa de forma, né, com autonomia, sem ter ajuda de ninguém. Tem que ter ajuda, porque é muito difícil. Ela deveria começar lá no estacionamento. Mas o que tu falaste é uma coisa real. A gente vai lá ver as coisas paradas. Eu creio que as pessoas que têm que ir para um centro de referência como o CIIC, ela tem que ter, né? Ela tem que ter essa sensibilidade, essa experiência de luta para ela valorizar, né? Quanto as pessoas com deficiência precisam desses serviços, né? A gente chega lá, vê as coisas, eu fico triste. Amor, porque quase consegui estar perto lá do município, nós conseguimos fazer. Acabou, porque descaso de gestão. Descaso de gestão. Porque o governador podia ver isso. Colocar as pessoas no lugar certo. Uma pessoas incompetentes. Tá? Porque lá morto, eu fiquei triste. Quando eu vi aquilo, eu fiquei muito triste. Porque no centro tinha tudo, era muito legal. Lembra? Tinha palestras, tinha eventos, lembra? E lembra? Tinha muita coisa bonita, agora está morto. E tinha uma coisa fundamental, não sei se vocês vão concordar, que quando foi concebido o CIIC, o fórum tinha um espaço dentro do CIIC. Isso. E nós nos apropriamos da nossa sala, tinha reunião, toda semana tinha reunião. E outra coisa, o CIIC era uma gestão compartilhada com o fórum. Isso. Nós estávamos naquela parceria das necessidades, nós estávamos lá junto com o coordenador, no caso, o gerente do CIIC, promovendo as ações para as pessoas com deficiência, sempre sendo consultado, e a gente estava contribuindo. Então era uma gestão compartilhada, fórum e o gerente do CIIC. A biblioteca. Biblioteca. A amiga Éter, meu amor. pela biblioteca. Ela plantou a biblioteca lá com as atividades do mundo. Tinha material a todos. Eu costumo sempre dizer nessas nossas falas, né, é que a dignidade de qualquer cidadão é a questão do emprego, né? A dignidade é quando você tem o seu lado profissional reconhecido e que você vai, a partir de então, sustentar de forma digna o alimento da sua família, o seu próprio, é uma coisa assim gratificante. Então, o que eu acho que está havendo hoje no Estado e no município? É a quarteirização de mão de obra. O município e o Estado preferem quarteirizar e, às vezes, muitas vezes, até nem promover concurso público para pessoa com deficiência. E quando promove, fica naquela banca, aquela fila de longa de espera. E eu vejo assim que hoje é preciso uma atuação mais severa do próprio Ministério Público do Trabalho. Existe, graças a Deus ainda existe.
né? Mas o próprio o outro parceiro nosso importante, que é o Tribunal de Justiça do Estado, que também era parceiro naquele momento, a própria OAB poderia também começar a comprar essa briga, porque até então a OAB era a nossa parceira. Mas parece que as coisas ficaram engessadas. Então, hoje, o empresariado, ele pouco está contratando pessoa com deficiência, né? Graças a Deus, na empresa que eu trabalho, como te falei anteriormente, a área de RH, a gente trabalha acima da cota. Mas a gente tem conhecimento por aí que as pessoas não querem mais contratar pessoa com deficiência. E por outro lado, como a Rose falou, a questão do laudo prejudica muito a pessoa com deficiência. O Estado, a CESPA e a própria SESMA, a gente não tem um canal de comunicação para chegar, olha, vai e encaminha. Por quê? Porque os médicos hoje também, infelizmente, alguns deles não querem dar laudo. Não querem dar laudo. Então a gente vai pedir laudo para quem? Para o além? Não podemos fazer isso. Então fica aí o nosso recado, né? A questão das finalmente agradecer a você, Valdir, por esse momento, para poder externar aquilo que a gente lá atrás construímos e ficou, graças a Deus, o nosso registro que está lá. Se você for acessar lá a página do Diário Oficial, está lá os nossos mandatos como conselheiro de Estado, né? Conseguimos nesse grande Estado do Pará promovermos política de inclusão, instalarmos conselhos municipais, e aí, graças a Deus, o nosso trio aqui fez realmente diferença. E só para finalizar, eu costumo dizer que a nossa equipe foi a primeira equipe do fórum que fez o governador, na época, eu acho que vocês lembram, o Jatene chorar, né? Tá lembrado quando ele chorou? Que a gente foi lá, que eu falei para ele, governador, aí eu falei o cara da Rose, a Rose anda com o Pires na mão, para poder conseguir uma Kombi, para que eu esclareci tudinho. Foi quando o Almir Gabriel determinou a equipe dele, desculpa, o Jatene, como fomos contemplados com ônibus, né? E passamos até acesso direto com o governador, graças a Deus, que foi um dos maiores governadores que nós tivemos, foi o nosso parceiro, foi o Almir e o Jatene. Só fazendo um parênteses, nesse mesmo momento, nós solicitamos, eu como coordenador desse fórum, presidente do Fórum Estadual, eu solicitei a isenção do IPVA das pessoas com deficiência, que essa matéria tinha sido reprovada na Assembleia, e eu pedi para ele pediu para eu justificar o porquê ele queria dar, eu teria que dar. Eu justifiquei e ele atendeu o ônibus adaptado para o CIIC e o IPVA. Ele lançou, através de decreto, a isenção de IPVA, que contemplou centenas de pessoas aqui no estado do Pará. Ninguém sabe disso. Acha que tudo brota, né? Do nada. É muita luta, gente. É muita luta. Muita luta. Então, Paulo, queria agradecer e passar a palavra para Rosivane fazer suas considerações finais sobre o nosso tema. Muito obrigado, viu? Você, Paulo, saudade de você. De uma forma também, Rose. Na época, a nossa equipe era boa. Nós conseguimos muita coisa boa, muita coisa bonita. Por isso que nós somos abençoados por Deus, porque nós fizemos um coração no positivo escolar. Nós fizemos um coração, nós conseguimos. Muito obrigado a vocês. Felizes dias amados a todos. Legal, boa lembrança. Eu tenho duas princesas lindas que Deus me deu. Obrigado. Obrigado, Rosivane. Só para finalizar, falar como é que está o Conselho hoje. Ele está em processo de habilitação para uma nova eleição. Então já está aberto esse processo para as entidades se habilitarem e concorrerem para ser entidades que vão constituir o Conselho.
Então, isso é uma informação que eu estou passando para todos e agradecer, né, os nossos convidados, doutora Rosivane, Paulo, foi um prazer estar com vocês, revê-los depois de muito tempo. Obrigado. Estamos juntos e com certeza estaremos juntos em outras lives, abordando assuntos sempre relevantes às pessoas com deficiência do nosso estado, do Pará. Obrigado a todos. Nós devemos se unir, mas eu usar, porque só um não consegue.